E de repente, alguém que se sentia invisível descobre que existe, que importa, que não está só. Já reparou como pequenos gestos, quando chegam na hora certa, podem se tornar gigantes? Como se fossem lanternas acesas em lugares onde antes só havia escuridão. Em muitas instituições, entre paredes silenciosas e rotinas repetidas, existem crianças e idosos que aguardam algo muito maior do que visitas ou presentes. Eles esperam por uma prova de que ainda pertencem ao mundo, de que o tempo não os apagou. O curioso é que a ciência confirma. O simples ato de ser lembrado é capaz de reorganizar o cérebro humano. Pesquisas em neurociência mostram que quando alguém se sente acolhido, o cérebro libera ocitocina, o neurotransmissor do vínculo, e isso diminui a ansiedade, fortalece a memória emocional e constrói segurança interna. E é aí que uma carta deixa de ser apenas papel. Ela vira ponte. Um abraço sem mãos. Uma conversa que atravessa distâncias, que devolve dignidade para quem foi esquecido pelo tempo e pela vida. Em abrigos, crianças que cresceram escutando mais portas fechadas do que histórias contam que, ao receberem a primeira carta de um padrinho, algo muda por dentro. Elas entendem. Alguém me escolheu. Não porque precisava, não porque era obrigação, mas porque quis. Para quem um dia foi rejeitado, o simples ato de ser escolhido tem força de remédio. Vale mais do que qualquer presente, mais do que qualquer brinquedo. É identidade, é pertencimento. E com os idosos, o efeito é igualmente poderoso. Muitos passaram uma vida inteira cuidando dos outros, construindo histórias, trabalhando, formando famílias. E hoje convivem com o silêncio do esquecimento. Mas quando uma carta chega, lenta, dobrada, com um nome escrito à mão, algo desperta. Eles se tornam, novamente, parte de alguém. Estudos em psicogerontologia mostram que estímulos afetivos regulares, como cartas e conversas, reduzem sintomas de depressão em idosos e retardam o declínio cognitivo. Ler uma carta, recordar momentos, responder, ou apenas ser chamado pelo nome ativa memórias profundas. O passado deixa de ser dor e volta a ser história. O agora deixa de ser espera e volta a ser vida. E existe ainda um terceiro personagem nessa história, aquele que decide apadrinhar. Sem perceber, ele também é transformado. Neuroquimicamente, ajudar alguém cria a sensação de propósito, elevando serotonina e dopamina, os neurotransmissores da felicidade. É como se o cérebro dissesse: cuidar do outro também cuida de você. Não é adoção, não é obrigação, não é sacrifício. É responsabilidade emocional com a vida de alguém. Um vínculo que não exige perfeição, mas presença. Uma troca sem controle, sem expectativas irreais, sem a fantasia de salvar ninguém, apenas o desejo de caminhar junto. A virada real acontece quando entendemos que fazer o bem não é sobre heroísmo, é sobre constância. Porque uma carta enviada, uma vez, pode emocionar, mas uma carta enviada muitas vezes pode curar. Crianças criam raízes emocionais. Idosos recuperam identidade. E quem escreve descobre a si mesmo através do cuidado. A pergunta que fica é simples e reveladora. Quantas vidas estão à espera de algo que você pode oferecer? Talvez você jamais tenha imaginado que possui o poder de transformar memórias. Mas tem o poder de escrever esperança, de acender presenças, de devolver humanidade. Pequenos atalhos, repetidos com amor, tornam-se grandes mudanças. Então, se quiser começar, comece com responsabilidade. Comece sabendo que afeto não pode ser abandonado. Comece entendendo que constância vale mais que perfeição. E se não puder escrever todo mês, não escreva nenhum, porque vínculos são sementes. E sementes não podem ser jogadas e esquecidas. Devem ser cultivadas. Se você sente que essa mensagem conversa com sua essência, compartilhe, comente. Faça parte dessa egrégora de pessoas que escolhem ser farol em vez de sombra. Curta o vídeo, ative o sininho para continuar caminhando com a gente. E principalmente, diga nos comentários: você já transformou alguém? Ou alguém já transformou você? Aqui, ninguém está sozinho. Somos uma família em construção. Uma família que, carta após carta, escolha após escolha, escreve um mundo mais humano.